Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Simei e estamos nos nossos 40 dias de propósito e resultados com Deus. Paz. Cuidando da família e da nação. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Repentinamente, a noite foi clareada pelas chamas que devoravam vorazmente a casa de Samuel e Susana Wesley. A vizinhança apavorada gritou: "Fogo! Fogo!" Sem notar o que estava acontecendo, a família de Susana continuava a dormir até que o barulho do fogo os despertou. Já era tarde demais. O pequeno Carlos Wesley, que se encontrava no berço, foi retirado às pressas, junto com as demais crianças. John Wesley, porém, continuou dormindo em seu quarto. Sentindo falta, Susan Wesley tentou subir as escadas para pegá-lo, mas não conseguiu. A casa estava mergulhada em chamas. Foi então que John acordou com a voz da sua mãe. Como não havia possibilidade de descer a escada, ela o guiou para subir em uma mala que estava em frente a uma janela, de onde ele pôde ser resgatado. John foi salvo das chamas para incendiar o mundo. O ensino da sua mãe guiou John Wesley para protagonizarem um dos maiores avivamentos de todos os tempos. Anos depois, ele escreveu em seu diário: "Não é este uma brasa tirada do fogo?" Susana praticava Deuteronômio 6, 5 ao 9 e 12 com sua família. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e as prenda na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Tenham cuidado, não esqueçam do Senhor. Ela separava um horário especial à noite com cada um dos filhos para falar sobre a Bíblia, sobre Cristo e sobre valores e princípios bíblicos da família. Ela os ensinou a lerem e a escreverem. O único filho bem discipulado pelos pais salvou uma nação. A Inglaterra do século XVIII estava envolta no mar tempestuoso do ceticismo e do racionalismo extremo do iluminismo. Deus estava sendo colocado para fora da Grã-Bretanha. A sociedade estava afundando cada vez mais nos vícios, na criminalidade e no alcoolismo. O humanismo deixou a nação à deriva. Foi quando Wesley passou a pregar o Evangelho em todos os cantos do país. A Bíblia foi novamente restabelecida como o mapa de navegação daquela nação, e a direção do Santo Espírito de Deus passou a ser a bússola que norteou novamente o trajeto na história. Porque muitas correntes ideológicas em nossos dias querem que excluamos a Bíblia da educação infantil?
A palavra de Deus é o alicerce que sustenta a casa para que a família permaneça inabalável nas tempestades. Precisamos proteger nossos filhos como Susana fez, ensinando-os desde cedo a Bíblia, levando-os a amá-la, a ler, memorizar e proclamar a sua mensagem para os amigos deles. Nossas crianças são a geração de líderes que farão a diferença quando o dia chuvoso do avivamento cair sobre nosso país, regando-o com muitas bênçãos. Paulo declarou: e que, desde a infância, conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. Estamos lendo o livro de Atos. Hoje leremos o capítulo 7. Esse capítulo mostra que Estevão, pregando ousadamente o evangelho diante das autoridades dos seus dias, como Deus cumpriu o seu plano ao longo da história. Ore e faça o propósito de levar uma pessoa a Cristo nos próximos 21 dias. Tempos de avivamento. Historiadores como William Leck disseram que o avivamento liderado por John Wesley no século XVIII ajudou a Inglaterra a evitar uma revolução sangrenta como aquela que assolou a França em 1818. Os discípulos que se converteram sob a influência de John Wesley estenderam-se à Guiana Inglesa, na América do Sul, que em 1911 contava com 109 missionários e 53 mil membros. A missão na Polinésia começou em 1815, estendeu-se à Tasmânia e, 2 anos mais tarde, às Ilhas Toga, chegando à Nova Zelândia no ano seguinte. Depois de 12 anos, estendeu-se às Ilhas Fiji. 3 anos depois, iniciou-se no sul da Austrália e expandiu-se até o oeste desse país em apenas 12 meses. As grandes vitórias que alcançou desde então naquelas longínquas regiões do hemisfério sul são contadas como as mais brilhantes do movimento missionário dos idos da primeira década deste século. Os missionários conquistaram para o cristianismo grupos inteiros de ilhas habitadas anteriormente por ferozes tribos canibais. Matthieu Lelivry relata no seu livro John Wesley, Sua Vida e Obra, que 10 anos após a morte do avivalista, o movimento alcançou a marca de 1.146.000 membros e em 1898 subiu para 2.675.000 membros. Calcula-se que as diversas igrejas que professavam a doutrina pregada por Wesley e conservaram as características de sua disciplina eclesiástica contam com 43.428 ministros e mais de 7 milhões de membros. Não é exagero afirmar que 25 milhões dos habitantes do globo terrestre achavam-se em 1898 debaixo da influência religiosa dos discípulos de Wesley. Joel Comiskey declara que, quando John Wesley morreu em 1791, deixou uma igreja com 10.000 sociedades, que são células. As mensagens de John Wesley eram todas
fundamentadas exclusivamente na Bíblia. Tua incumbência única sobre a terra é salvar almas. Portanto, gasta-te e deixa-te gastar nesta obra. John Wesley. Neste momento nós fazemos nossa oração diária do nosso dia 19 e eu quero que você coloque estes temas que nós lemos, falamos, ouvimos para a sua meditação neste dia, que Deus possa te iluminar e amar a salvação daqueles que te cercam, que isso gaste no seu coração um tempo e um espaço precioso, porque você verá os seus salvos em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro, coloco a nossa vida em tuas mãos, eu peço que o Senhor nos dê, Pai, neste trabalho da salvação, diligência, eficácia, eficiência, e nós possamos ser direcionados pelo seu Santo Espírito, e nesta, ó meu Deus e meu Pai, caminhada, nós possamos não apenas transformar as nossas, mas a vida daqueles que nos cercam também. Eu oro pedindo a presença santa, o toque, o poder e a graça do Senhor sobre, meu Deus, a vida deste homem, desta mulher que está neste devocional, e que nós possamos juntos avançar para o crescimento do seu reino nesta terra, livrando das garras do inimigo aqueles que estão oprimidos. Meu Deus, que o nosso coração queime por amor, amor ao Senhor, ao seu evangelho, à sua obra. E conforme nós sempre lemos e citamos, quando buscamos o seu reino e a sua justiça, o Senhor tem cuidado de todas as outras coisas, que isso seja real, as nossas famílias sejam protegidas e nós tenhamos prazer de ensinar. Meu Deus, de conversar, de falar, de escrever, de memorizar a sua palavra. E assim nós possamos crescer em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.